Aí nós vamos para o módulo 16, o Baixo Império Romano, a fase da decadência de Roma aí, tá? Quais são os fatores que vão levar Roma à decadência, ao fim, tá? Nós temos aí o Império Romano, vai começar a surgir problemas econômicos, políticos, militares, religiosos, até sociais, tá? A crise econômica reduziu-se às guerras de conquista, tá? Menos terras conquistadas, menos comércio, menos trocas comerciais, os produtos que tem começam a se tornar muito caros, né? Então aí as despesas começam a aumentar muito, os gastos começam a aumentar muito, que você se vê obrigado a comprar produtos de regiões que não pertencem ao Império Romano, tá? E para poder sustentar os soldados, sustentar esse império, manter o governo em pé, cobra-se altos impostos. Então a população começa a gerar um outro problema além do econômico, tá? Um problema social. Esses altos impostos começam a gerar revolta, tá? Começam a gerar insatisfação, né? A produção começa a cair, falta de mão de obra escrava, né? O produto fica muito caro. O segundo fator aí, nós temos um êxodo urbano. As pessoas começam a ver que viver em cidade é muito difícil, muito caro. Começam a abandonar as cidades e ir para o campo, de forma pacífica, tá? Você vai para o campo trabalhar para alguém, você vai ter o direito de morar nas terras dessa pessoa, e para poder morar nas terras dessa pessoa, você vai trabalhar de graça para essa pessoa, né? Começam a chegar tanto pessoas de cidadania romana, como algumas pessoas que viviam fora do Império Romano. No caso aí nós temos povos que estavam sendo pressionados em guerras fora do Império Romano, começam a chegar pacificamente, conhecido como bárbaros, de forma pacífica. E eles começam a servir como mão de obra, tá? Uma mão de obra servil. Eles servem o dono da terra. Eles trabalham para ter o direito de morar, de tirar um pouco do sustento da terra, e vão pagar pelo direito de morar com o seu trabalho, com uma parte da produção que é colhida, tá? Nós temos outro fator aí, tá? A expansão do cristianismo, né? A religião cristã vai entrar em choque com o Império Romano. Aliás, o Império Romano que vai entrar em choque com o cristianismo. Porque para o Império Romano, quem é Deus, representando os deuses, era o imperador. Aí ele era o imperador, ele era o Deus, a todas as honras deveriam ser dadas a ele. E de repente um grupo começa a falar que surgiu um homem que veio pregar um novo reino, uma nova vida, e que só a ele deveria ser dada toda a honra e toda a glória, que era Jesus, acabando tirando a autoridade do imperador. O que os imperadores romanos fazem? Começam a perseguir os cristãos, né? Com medo dessa nova religião se alastrar, né? E diminuir, afetar o poder desse imperador. Nós temos aí São Pedro, São Paulo foram mortos em Roma, né? Na época de Nero aí, tá? Então eles queriam tirar essa consciência divina de Jesus, porque divino só era o imperador, que tinha como título Augusto, que era divino, tá? Muitas perseguições aos cristãos foram feitas, tá? Isso é uma crise também que vai abalar muito o Império Romano. E nós temos aí alguns imperadores no final do Baixo Império Romano tentando amenizar, como Constantino. O imperador Constantino fez uma lei chamada Edito de Milão. E ele proíbe essa perseguição aos cristãos, porque quanto mais se persegue, mais aumentava. Então, para poder, ele faz assim, para acabar com esse temor, ele proíbe a perseguição, tá? E dá liberdade de culto. Não precisa mais esconder o seu culto. Você pode professar a sua fé, que você não vai ser mais perseguido, com o intuito de diminuir a disseminação do cristianismo aí, tá? Teodósio, outro imperador, ele vai proibir culto a outros deuses pagãos, né? Então o cristianismo começa a ser valorizado, né? Essa lei que proíbe a adoração de outros deuses pagãos é a lei tessalônica, né?
E é nessa formação do governo Constantino para o governo de Teodósio que começa a surgir aí a base da igreja cristã, né? Os bispos de cada cidade começam a submeter ao bispo da cidade de Roma, que futuramente vai receber o nome de Papa, tá? Nós temos aí também, na página 68, né, o poder começa a enfraquecer com todos esses problemas aí, e um outro problema vem aumentar, que é as crises militares. Os impostos não conseguem pagar mais os soldados passam a abandonar as fronteiras, né, os salários atrasados, então isso é uma crise militar, né? E as fronteiras, elas ficam desprotegidas, facilitando a entrada de povos. E nessa época, o norte da Europa estava em várias batalhas de vários povos bárbaros. Então esses povos bárbaros, depois de submeter o norte da Europa, começam a entrar dentro do Império Romano para submeter o Império Romano. E o último fator é a invasão dos povos bárbaros, é a invasão desses reinos bárbaros dentro do Império Romano. O Império Romano ele vai ser invadido por vários povos germânicos, visigotos, ostrogotos, burgúndios, anglo-saxões, tá? E as pessoas com medo vão acentuar o êxito urbano, vão fugir, com medo de ficar na cidade, que é o primeiro lugar de invasão, vão fugir para a zona rural, tá? Nós temos aí o último imperador romano, que foi Rômulo, tá? Ele foi destituído por um guerreiro bárbaro, né, Odoacro. Ele era o chefe dos Érulos em 476. Em 476 marca o fim do Império Romano. Mas antes do Império cair, lá na época ainda de Teodósio, né, que proibiu o culto de deuses pagãos, Teodósio, ele já sofria essas invasões, o Império, ele resolveu dividir, conforme você pode ver na parte 68, a primeira coluna, o mapa, o Império Romano em duas partes. A parte oriental, ele constituiu como Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, tá? Que hoje é Istambul. E Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Quando eu falo que o Império Romano caiu, qual Império Romano caiu? O do Ocidente, com capital em Roma, em 476 d.C. Ah, Alessandra, o Império Romano do Oriente, ele vai persistir, ele vai resistir às invasões, ele vai ficar 1000 anos ainda. No fim do Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, esses 1000 anos, que na Europa vai ser a Idade Média, tá? Com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, vai marcar o fim do feudalismo e o início da Idade Moderna, tá? Qual o legado que os romanos deixaram para a humanidade? Deixaram o Código de Justiça, que os juristas têm a sua formação, a língua latim, que é a base das línguas na Europa, tá? E a célula máter, que é a família, como princípio básico dos primórdios da sociedade. Então, esses são os grandes legados que os romanos deixaram. Depois dessa revisão, né, eu espero que você já tenha acessado a plataforma do Objetivo EAD e com essa revisão ter relembrado, refrescado o conteúdo. Tá bom? Tchau!